Olá, tudo bem com vocês? De cuidadora para cuidadora. Tive uns dias afastada por conta da gripe, que a voz não estava muito boa, mas estamos retornando. Então vamos lá conversar com vocês hoje. Um assunto um pouco polêmico, mas que precisa ser conversado, tá? Então, quando nós passamos pela situação, opiniões mudam. E passamos a olhar as situações com outros olhos, ter uma outra perspectiva. Então eu vou ler um trecho de um livro para vocês, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica geriatra e ela também trabalha com o lado de paliativos, cuidados paliativos. E o livro chama Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. É uma passagem que fala, ela é um trecho do livro e ela explica muito bem sobre uma questão que nós julgamos e às vezes somos julgados, né, em determinadas situações. Nós julgamos e também somos julgados por conta das vezes das atitudes que são tomadas, das escolhas, das decisões que precisam ser tomadas. Então eu vou ler para vocês e vamos depois à explicação. Ela faz um parêntese na leitura do livro. Vivemos uma cultura que nos impõe cuidar de nossos pais, mas as casas de repouso estão cheias de idosos que jamais recebem visita dos filhos. E isso, como já escrevi aqui, muito antes dos dias sombrios da Covid-19. As equipes de saúde reclamam quando vem um idoso abandonado pela família. Entretanto, o fato de termos cabelos brancos não nos torna santos. Temos uma história construída com os nossos filhos e com os nossos pais, e as raízes da solidão nas casas de repouso podem estar nas relações de décadas atrás. Então é uma questão que ela envolve, ela já logo coloca que vivemos em uma cultura que nos impõe cuidar de nossos pais. Isso está lá desde isso a gente escuta muito falar, todos falam, nós falamos que é obrigação da família cuidar e zelar pelo bem-estar do idoso. Isso é um assunto muito delicado. Por quê? Porque somos humanos. E uma das primeiras coisas que fazemos é julgar. Nós julgamos muito. Somos julgados e também julgamos muito. Julgamos fulano por ter abandonado os pais. Julgamos que ninguém os visita, que eles fizeram tanto e agora que precisam estão abandonados. Existem histórias e histórias. Não podemos generalizar todos, mas podemos sim tentar entender. Uma das primeiras coisas a se entender, não fazer nada por obrigação. Essa palavra torna um peso para quem vai cuidar, seja um cuidador que vai cuidar de um outro familiar que não tem nada a ver com a sua família ou que vai cuidar do seu próprio ente querido. Existem histórias com traumas, mágoas, ressentimentos que precisam ser tratadas. Existe sim aqueles que abandonam os pais no asilo ou colocam toda a responsabilidade nas mãos dos cuidadores. Estou te pagando, então cuida, se vira. E nós, como cuidadores, não podemos nos envolver, julgar, pois não sabemos, não vivemos com eles, para saber como foi a relação entre pais e filhos. Quem foi ruim a vida inteira, não é porque agora tem cabelos brancos, às vezes fala devagar, que se tornou santo. Então vamos ser neutros. Não nos envolver, a não ser que tenha agressão física, verbal. Isso tem que ser passado para um outro familiar ou um assistente social. Repito, existem histórias e histórias. Observe, tenha percepção, mas não se envolva, não julgue. Cuidamos de familiares também, cuidamos dos nossos entes queridos também. E não é fácil, pois envolve mágoas e ressentimentos. Então, menos julgamentos, menos conclusões precipitadas. Vamos cuidar, ser filtro e não esponja. E vamos nos lembrar sempre,
A história tem dois lados, nunca um lado só. Então nós temos que ser neutras, tanto para cuidar de outros familiares e nas questões quando nós vamos cuidar de entes queridos, nós temos que nos resolver. Nós temos que, às vezes, deixar de lado mágoas, ressentimentos, que não é fácil, ou nós temos que lidar com essas situações, tentar entender para poder cuidar. Porque senão chega num momento que você se estressa de uma tal forma que isso vira um acúmulo de emoções que você já não suporta nem cuidar, nem olhar, nem falar com as pessoas que estão ao seu redor. E você precisa de ajuda. Então, quando você vai cuidar de um ente querido, se você não se sente preparado, porque você tem muita mágoa, você tem muita tristeza, você tem traumas, você tem ressentimentos, é melhor você dizer, eu não tenho condições de cuidar. É muito mais bonito do que se você cuidar e virar um vínculo onde você tenha que colocar as suas emoções à frente do seu cuidado. E isso faz mal tanto para você como para aquele que está sendo cuidado. Então, essas questões, é muito mais bonito você falar, eu não consigo cuidar deste familiar, desta pessoa. É melhor que outras pessoas cuidem do que eu. E não vamos julgar as atitudes desta pessoa, que ela está sendo sincera ao falar que ela não quer cuidar, que ela tem os motivos dela. Então não vamos generalizar, não vamos colocar todo mundo, julgar a todos numa questão que é muito particular. Então vamos ter muito cuidado ao julgar as pessoas quando elas colocam um familiar no asilo, ou quando elas cuidam de alguém, ou quando elas pagam para outras pessoas cuidar. Tá bom? Então vamos pensar. Uma boa tarde.